Ok, pessoal, continuar com nossa aula. Vamos agora, né, falar sobre o efeito Doppler, né? Continuar, na verdade, falando do efeito Doppler. Porém, agora vamos falar sobre, no caso em que o fonte, né, que gera, né, as ondas, está fixo, se não tem velocidade, né? Então, eu representei por essa bolinha azul aqui, né? Então, a velocidade da fonte, né, BF, nesse caso, seria zero, né? Zero, não tem. Ok? Vamos colocar melhor de cor azul. Velocidade da fonte, zero, em repouso, fixo. E quem se vai mover vai ser o observador, né? Observador em movimento, né? Na aula passada já estudamos o outro caso em que o fonte se movia e o observador estava fixo, né? Fixado. Então, nesse caso, eu vou chamar o observador aqui de esquerda, vou chamar observador A. Observador A, tá certo? Está, né, de cor rosa, né? E do lado direito vou chamar observador B, né, amarelo, tá? Então, nesse caso, os observadores devem estar se movendo. Então, vamos, né, indicar isso com uma seta. Então, vou supor que nesse caso o observador A está se movendo para a esquerda. Para a esquerda, né? Então, vai ter uma velocidade, aqui seria, vamos representar com BR, velocidade de receptor, né? Tá certo? A gente poderia chamar esse observador ou receptor também, né? Se a gente quiser. Então, vamos chamar melhor de receptor, tá? Receptor A, tá certo? Receptor A. Tá? Lembrando que observador é sinônimo de receptor, tá? Nesse caso, receptor. Muito bem, então, está se movendo para a esquerda. Então, a fonte está gerando cristas, né? E essas cristas estão movendo em diferentes direções, né? Então, nesse caso, está se movendo para a esquerda, seriam essas linhas verdes que eu desenhei representam as cristas, tá? Essas linhas representam as cristas, né? Fica mais fácil de representar. Então, essas cristas estão se movendo para, nesse caso, né, estão do lado esquerdo da fonte, então está se movendo para a esquerda, né? Então, estão se movendo nessa direção. Então, nós representamos, né? Essa seria a velocidade da onda, né? Que a velocidade da crista é a velocidade da onda. Então, esse seria o V. Tá certo? E com certeza, se a fonte está fixo, tá certo? Fixo. Então, não existe mudança no comprimento de onda, né? É dizer que o comprimento de onda, aqui vamos, né, chamar de lambda, tá certo? Vamos chamar de lambda, né? Essa seria essa separação lambda, seria igual em todos os casos, né? Aqui, lambda, tá certo? E na direção, para o lado direito, também seria lambda, né? Tá certo? Lambda e lambda, tá? Esse seria o comprimento de onda, tá certo? Aqui também lambda, tudo lambda, tá? Então, se entende, né? Então, esse seria então o comprimento de onda. Não se modifica. Em ambas direções, o comprimento de onda é o mesmo. Muito bem. Vamos analisar primeiro esse caso e depois vou para esse segundo caso, tá? Então, vamos nos concentrar a esse receptor A, tá certo? Então, nós queremos determinar o seguinte. Nós queremos, se a fonte gera, né, cristas com uma frequência F, vamos dizer, com uma frequência F, e queremos saber com que frequência vai receber o receptor A. Então, vamos chamar FA. Com que frequência vai receber as cristas, né? Tá certo, né? Nós sabemos que a fonte vai criar, por exemplo,
podemos dizer, né, 10 Hz. Né, 10 Hz. O que significaria 10? 10 Hz significa 10 cristas por segundo. Tá certo? Vamos imaginar, 10 cristas por segundo ele gera. Mas pode ser que o receptor A não receba, né, 10 cristas por segundo, porque está em movimento. Possivelmente ele vai receber menos. Por quê? Porque ele está se afastando da fonte. Ou, não, melhor, ele está se afastando dessas cristas, né? Porque essas cristas, né, estão aí se movendo para a esquerda, porém o receptor também se move para a esquerda, então é como se estaria tentando se afastar, não deixando que alcance, né, rápido as cristas, tá? Então as cristas vão tentar perseguir ao receptor, né? Então significa que vai gastar mais tempo para poder chegar ao receptor A, tá certo, né? Então, como, né, a frequência é recíproca a esse tempo, é dizer que seria 1 sobre o tempo que demoraria, né, em receber uma crista, esse receptor A, tá certo? Então a frequência, o recíproco, então como o tempo vai ser maior, porque vai demorar, porque vai ter que tentar, né, alcançar o receptor A, mas como que ele avança, então o caminho que ele tem que percorrer a crista para poder alcançar vai ser maior, tá? Então o tempo vai ser maior, o período vai ser maior, né? Período em que vão chegar as cristas ao receptor A, então a frequência vai ser, nesse caso, menor. Então talvez aqui essa frequência de 8 Hz, né? Vai receber só 8 cristas por segundo. Então vai ter uma diferença, né? Tá certo? Então nós queremos determinar isso. Qual a fórmula nesse caso, né? Então, primeira coisa, eu vou tentar determinar esse tempo A, TA. O que seria TA? Porque conhecendo TA, eu posso determinar a frequência, que seria simplesmente o inverso, né? O recíproco, tá? 1 sobre TA, que seria a frequência. Então, o que seria TA? O TA seria o tempo que demoraria, né, chegar uma crista, tá? Por exemplo, vamos dizer que no tempo zero, né, chegou essa crista. Vamos dizer, esse é tempo zero. Tempo zero. Então, no tempo TA, né, quando passa um tempo TA, tá certo? Então, essa crista já passou, né? Com certeza, o V, nesse caso, tem que ser maior que VR. Então, é importante também mencionar isso. Tá? Vamos colocar, então, o V, né? Ou a velocidade da onda tem que ser maior, né? Ou maior, né? Maior que VR. Por que isso? Claro, porque se esse receptor tiver maior velocidade, então a crista não vai conseguir nunca alcançar, né? Tá certo? Não vai conseguir alcançar as cristas. Então, o que queremos é que essas cristas alcancem ao receptor A, tá? Então, por isso que a gente tem que considerar que essa velocidade da crista tem que ser maior. O equivalente a isso é o seguinte, que BR seja menor que V, tá? É a mesma coisa. Muito bem. Então, no tempo TA, vamos colocar nome a essas cristas. Vamos chamar essa crista 1, crista 2, crista 3 e crista 4, né? Muito bem. Então, no tempo TA, vamos colocar aqui, TA. O que deve ter acontecido seria o seguinte, essas cristas, né, devem ter avançado uma certa distância. Tá certo? Então vamos supor que esse 4 já passou, né? Ele deve estar por aqui, por algum lugar, por aqui. 4. E vamos dizer que o receptor, né, andou para a direita. Acho que não vai dar certo aqui. Eu preciso mais espaço aqui. Em vez disso, vou fazer o seguinte. Aqui, apago esse aqui. Então o receptor, em vez de estar aqui, eu vou colocar o receptor nessa parte aqui, tá? Então, justamente, vamos fazer o seguinte, então, né? Então, o receptor 3, ou perdão, a crista 3 que no tempo zero
passa pelo receptor A, tá certo? Então, vamos dizer, no tempo TA, o receptor estará já mais por aqui, vamos dizer, está por aqui. Você andou, né? Está andando para a esquerda, né? Que a velocidade dele, tá certo? É para a esquerda, né? Essa velocidade, né? BR. Então, já estará aqui, ok? E como a crista 3, né? Mas nesse tempo, como a crista 3 já passou, né? Nesse tempo deve ter passado, né? Então, qual seria a próxima crista que deveria passar a esse receptor, ou passar por esse receptor? Seria a crista 2, né? Essa crista tem que passar pelo receptor A. Então, significa que no tempo TA, a crista 2 já está aqui. Então, essa daqui seria a crista 2. Tá certo, né? Crista 2. Muito bem. Né? Crista 2. Significa então que a crista 3 deve estar mais por aqui. Então, esse aqui seria a crista 3. A crista 2 já está aqui. E crista 1 deve estar por aqui. Tá certo, né? Essa é a crista 1. Muito bem. Apagamos isso para deixar mais limpo. Então, agora nós analisamos a distância que avançou o receptor A. Então, a distância que ele anda seria o seguinte. Então, vamos aqui ver o seguinte. Tá. Essa seria a posição inicial da crista do receptor A, né? Esse seria. Então, quanto ele avançou? Avançou esse tanto aqui. Essa distância. Então, eu vou já escrever aqui essa distância. Quanto seria? A gente diz, olha, ele está realizando um movimento retilíneo uniforme. Então, se cumpre a fórmula que a velocidade é igual à distância percorrida pelo tempo. E aqui eu quero a distância percorrida. Então, isolo distância, então seria velocidade pelo tempo. Tá certo? Então, qual a então, essa distância percorrida pelo receptor A, tá? Que continua se movendo para a esquerda, né? Em todo momento. Tá certo? Então, esse é o receptor A. Então, ele deve ter percorrido, né, a velocidade dele, que seria BR, multiplicado pelo tempo. Quanto tempo passou? Aqui era tempo zero, quando estava aqui. Nessa posição justamente, nessa posição inicial. Quanto percorreu? Quanto tempo passou? Passou TA, porque aqui era zero e aqui está TA. Então, tempo final menos tempo inicial, TA. Então, seria TA. Então, essa seria essa distância percorrida. Tá certo? Muito bem. Que mais? Que mais nós precisamos saber? E a gente disse, e quanto percorreu a crista 2? Né? A crista 2. Então, nós vamos ubicar a posição inicial da crista 2. Estava aqui. Crista 2. Tá? Então, seria isso. Então, a distância percorrida pela crista 2 seria tudo isso. Essa, né? Tudo isso. Tá? Porque aqui está, aqui está a crista 2 agora, no tempo TA. E no tempo 0 estava aqui. Então, tudo isso que ele se deslocou. E usando a mesma fórmula, o deslocamento, né, seria a velocidade da crista, que seria B, né, da onda, e o tempo, que seria TA. Tá certo? Nós temos isso, essa relação. Tá? Vamos anotar essa fórmula em algum lugar, porque a gente vai usar muito isso, né? Essa fórmula bem simples de Física 1. Então, esta fórmula corresponde ao movimento retilíneo uniforme, né? A forma mais básica de movimento. Muito bem. Então, a partir de aqui, comparando segmentos, a gente pode fazer o seguinte, olha.
esse segmento grandão, de aqui até aqui, é o amarelo. O amarelo não seria a soma desse laranja e do azul? Tá certo? Eu vou colocar até laranja isso aqui, né? Que era BR multiplicado pelo TA. Então, esse laranja, se você somar esse segmento laranja e você aumentar lambda, porque de aqui até aqui lambda, né? Olha, esse aqui era lambda, então aqui também lambda. Então, se você somar lambda, me vai dar o amarelo. Tá certo? Então, vamos escrever o seguinte. Então, BR TA, é dizer, o deslocamento do receptor A, mais lambda, azul, me vai dar o amarelo, que seria o deslocamento da crista 2, né? Tá certo? Da crista 2. Tá certo? Então, a partir de aqui, eu posso encontrar o tempo que eu quero, que queria. Eu queria TA. Esse daqui eu quero saber. Quanto, com que frequência esse receptor, né, vai receber as cristas. Não, com que frequência não. Com que período, né? Em cada quanto tempo vai receber. Justamente, né? Esse, por definição, é o tempo que demora a chegar uma crista, né? Uma crista. Quando, né, a primeira crista, né, depois da primeira crista ter passado, né? Então, olha, aqui a primeira crista passou, a crista 3 passou. Depois da crista 3 vai passar quem? A crista 2. E quanto tempo gastou? É o tempo A. E para depois que passou o tempo, a crista 2, para que chegue a crista 1 passar, vai ser o mesmo, também TA. Tá? E nós podemos mostrar que vai dar a mesma coisa também, né? Então, esse TA podemos determinar aqui facilmente. Então, quem é maior? Esse aqui é maior. Então, eu vou passar para que fique positivo esse daqui para o outro lado. Então, vai ficar nesse lado lambda igual BTA menos BRTA. Tá certo? E aqui nós temos TA em ambos termos, então colocamos em evidência. E se nós colocamos em evidência, vamos ter o seguinte. Simplesmente, né? Então, o período, isolando, né? TA, nós temos que o período vai ser lambda dividido pelo B menos BR. É dizer, dividido pela diferença da velocidade velocidade da onda menos a velocidade do receptor. Tá? Então, esse vai ser o período. E a frequência? A frequência, como eu falei para vocês, seria o inverso simplesmente, né? Seria 1 sobre TA, o inverso do período. Então, a frequência com que vai receber o receptor A seria o inverso disso, recíproco disso. Se a velocidade da onda menos velocidade do receptor dividido pelo comprimento da onda. Lembrem que o comprimento da onda aqui é constante em qualquer direção, para a esquerda, para a direita, porque nesse caso o comprimento de onda não se deforma, né, porque a fonte está fixo. Você lembra que o comprimento de onda se deforma somente se a fonte está em movimento, né? Quando se move, por exemplo, para a direita, nesse caso ficavam as cristas mais pegadas aqui, e atrás da fonte ficavam as cristas mais separadas, né? Nesse caso existia diferentes lambdas, mas aqui não, aqui existe um único lambda, tá? Então, e a frequência, nesse caso, vamos deixar então a frequência do receptor A, né, em função de lambda. Então é isso, essa é a fórmula, tá certo, né? Então, aqui só indicar que esse lambda seria comprimento da onda que chega, né? Da onda que chega. Aqui vamos escrever melhor, comprimento da onda que chega ao receptor A.
ao receptor A. Muito bem. Então, pronto, olha. Como você pode perceber, tá? Com certeza, essa frequência vai ser menor que essa frequência da fonte. Por quê? Porque aqui vai ter uma resta, né? Imagina, se o receptor A estivesse em repouso, então o que seria? O que aconteceria? Que BR seria zero, né? Então, aí seria a frequência do A, seria a velocidade, velocidade menos zero, né? Lambda. Então, vai dar velocidade vezes sobre lambda. E como você sabia que a velocidade era a frequência com que se gera as cristas, multiplicado pelo lambda, então se nós substituímos aqui, vai dar frequência vezes lambda, lambda vai embora e fica a frequência com que se gera as cristas, tá certo? Tá? Mas isso seria se o receptor estaria em repouso, né? Se está em repouso, então o receptor vai receber, né, com a mesma frequência as cristas. É dizer, se aqui se cria com 10 Hz, se é 10 cristas por segundo, ele receberia também 10 cristas por segundo, né? Tá certo? Né? Porque diz que são iguais. Porém, se ele começa a se mover, nesse caso para a esquerda, é dizer, né, se afastando nesse caso das cristas, então vai ter uma queda na frequência, porque esse menos vai restar, né? Seria a velocidade menos, né? Tá certo? Então esse aqui vai restar, então esse resultado vai ser menor. Já. Então acredito que, por exemplo, aqui poderia dar 8, né? 8 cristas por segundo, tá? Então é isso. Então tudo vai depender da velocidade, né, do receptor. Muito bem. Então é importante. Então esse é o efeito Doppler, né? Essa variação da frequência. Então a frequência não muda somente porque a fonte se move. Também pode mudar se que o receptor, né, está se movendo, né? Nesse caso, imagina que seria um carro parado, né, está buzinando, né, com uma certa frequência, e você está correndo, né, se afastando né, do carro. Então, nesse caso, você vai receber uma frequência menor. Tá certo? Muito bem. Vamos ao outro caso, né? Vamos supor que vamos ao receptor B. Então, no receptor B, vamos supor que o receptor B também está se movendo para a esquerda, né? BR também, velocidade do receptor. Tá? Em todos os casos, observação, né, aqui, isso é importante para não ter nenhuma confusão. Em todos os casos, BR, B, sempre serão positivos. Porque na verdade são rapidez. Eu falo velocidade, mas, né, mas na verdade deveria ser rapidez. Né? Sempre são positivos, ou sempre positivos. Tá? Não é porque está se movendo para a esquerda, aqui BR, eu vou dizer que é menos, por exemplo, 10 metros por segundo. Não, isso aqui está errado. A velocidade ou rapidez, nesse caso, nessa parte, né, da disciplina, tá? Independentemente da direção, o que me importa simplesmente é a magnitude. Então vai ser positivo sempre. Pode ser 10 metros por segundo, pode ser 7 metros por segundo, mas positivo. Nada de sinal, tá? Independentemente se está se movendo para a esquerda ou para a direita, tá? E para V, mesma coisa, tá? Velocidade da onda. Tá certo, tá? Muito bem. Então, essa é uma observação importante, tá? Porque se você trocar o sinal aqui e dizer, não, mas se está se movendo para a esquerda, então aqui vai ter menos, né, da fórmula, né, menos, e menos ainda, menos 10 metros por segundo, aí vai dar uma coisa errada, tá? Então, por isso que evite não se confundir com o sinal. Sempre é positivo, BR e o V também. Agora vamos aqui. Tá? Então, como no outro caso, vamos nomear as cristas, né? Então, vamos dar nome. Vamos chamar, então, a essa crista 1, crista 2, crista 3 e crista 4, né?
Muito bem. As cristas estão se movendo para, nessa região, estão se movendo para a direita, obviamente, né? Para a direita. Então, com uma velocidade v, ok? Para a direita. E o observador está se movendo em contra. Então, por isso que é diferente que nesse caso. Porque aqui o receptor, né? O observador estava se movendo, tá certo? Na mesma direção que as cristas. Tá certo? Mesma direção que as cristas, nesse caso. Mas aqui não, aqui está em contra das cristas. Você vai ir ao encontro das cristas. Tá? Aqui também vou mudar, em vez de receptor, vou chamar de... perdão, em vez de observador, vamos chamar de receptor. Receptor. Receptor V. Tá? Então, está em contra. Muito bem. Então, significa que, vamos supor novamente, esse, né, vamos considerar que no tempo zero aconteça essa situação. É dizer que o receptor A, o receptor B, perdão, está recebendo a crista 4. A crista 4 está passando nesse momento, no tempo zero, o receptor B. Está passando aí. Tá? Então, sabe que está se movendo para a direita. Então, né, ele vai, né, vai para a direita. Porém, a próxima crista que ele vai receber, a próxima crista que o receptor B vai receber seria já o 3, né? Então, vamos calcular esse tempo, porque esse seria o período, né? Cada esse período receberia nova crista. Então, vamos chamar de TV, né? TV, tá certo? Então, significa que no tempo TV, a crista 3 deve se encontrar com o receptor. Então, vamos supor que acontece isso aqui. Então, a crista 3 avançou aqui, já está aqui, e o receptor também o encontrou aqui, né? Que o receptor avança para a esquerda, mas a crista avança para a direita. Então, em esse momento se encontraram. Está aqui, portanto, a crista 2 estará aqui, a crista 1 aqui, e a crista 4 já estará por aqui, né? Então, vamos colocar, né? 1, 2, 4, né? Todas as cristas estão se movendo para a direita nesse caso, né? Tá? Quem se move para a esquerda é o receptor. Então, o receptor se moveu aqui. Muito bem. Mesma coisa. Esta era a posição inicial de quem? Da crista 3. Então, vamos calcular a distância que ele andou. Vamos calcular de rosa. Que distância andou ele nesse tempo, né? Novamente, fazemos referência a essa fórmula, que a distância percorrida para um movimento retilíneo uniforme, é dizer, para um movimento em que a velocidade é constante, é isso, seria a velocidade multiplicada pelo tempo. Que velocidade tem a crista? A velocidade da crista é a velocidade da onda, e multiplicado pelo tempo. Quanto tempo passou? Né? Não estamos dizendo, estamos supondo que passou um tempo TV, que seria justamente o período, né? Porque esse é o tempo que demora para chegar uma nova crista ao receptor B, ou para que o receptor B se tope com uma nova crista, né? Tá certo? Porque estava aqui nesse tempo, se topou com 4, mas agora, quanto tempo vai demorar para se topar com a outra crista? Esse tempo, TV. Tá certo? Então, passou o tempo TV. Então, essa seria a distância que percorreu nesse tempo. A crista, tá? E que distância percorreu o receptor? Então, novamente, essa seria a posição inicial, né? Então, nesse caso, a distância percorrida, podemos representar de cor azul, então seria essa parte. Vamos ter que aqui mudar, fazer um espaço aqui. Então, esta distância seria a distância percorrida pela crista, que deu velocidade vezes TB. E agora, esta distância seria a distância percorrida pelo receptor, usando novamente a mesma fórmula, porém, a velocidade do receptor será BR, e o tempo que passou também será TV. Muito bem. Tá, então nós temos o segmento aqui roxo e o segmento azul. Quanto devem somar? Quanto devem somar?
né? Vamos representar isso de laranja, né? Quanto devem somar? O que seria isso, né? Na verdade, o que seria isso? Seria lambda, né? Comprimento de onda, porque é a distância entre duas cristas. Então, lambda significa que, neste caso, se a gente somar esses dois, né? B, velocidade da onda, multiplicado pelo tempo, o período, né? Mais a velocidade da crista, ou a distância percorrida pela... Não, esse aqui não é da crista. É velocidade do receptor. Então, está aqui, seria a distância percorrida do receptor B. Né? Se somamos esses dois segmentos, vai dar lambda. Né? A figura me permite determinar isso. Então, a partir daqui, novamente, isolamos quem? Isolamos o período, né? O TB. Então, e aqui colocamos evidência. Então, eu teria B, coloco em evidência, né? Isso aqui, sobra V, e do outro lado sobra BR. No lado direito, fica lambda. Então, o período seria lambda dividido por essa soma de velocidade. A soma da velocidade da onda mais a velocidade do receptor. E a frequência, novamente, né? A frequência seria o recíproco. Com que frequência vai receber o receptor V? Então, o recíproco do período. Tá certo? Então, a frequência fica, seria, nesse caso, invertendo isso, né? Seria a velocidade da onda, velocidade do receptor, dividido pelo lambda. Então, aqui aparece mais. Aqui era menos. Aqui mais, né? Então, essa seria a frequência. E como aqui aparece mais, é de esperar que a frequência que vai receber o V vai ser maior que a frequência que está emitindo, né? A frequência com que está criando as cristas, a fonte. Né? Nós demos o exemplo de que era 10 Hz. Então, é de esperar que aqui dê, por exemplo, 11 Hz ou 12 Hz, mas tem que ser maior. Por que maior? Porque, na verdade, o receptor está indo ao encontro das cristas. Diz que mais rapidamente vai passar as cristas sobre o receptor V. Porque está indo, né, ao encontro. Diferente daqui, que aqui estava se afastando das cristas, né, o receptor. Né, estava tentando que ia demorar mais as cristas a alcançar ela porque o receptor estava tentando se afastar. Aqui não, aqui pelo contrário. As cristas andam para a direita e o receptor vai no encontro, né? Se aproxima às cristas. Então, por isso que a frequência vai ser mais seguido que ele vai se topar com as cristas. Tá? Então, isso, né? Muito bem. Então, esse também o efeito Doppler, né? A isso que também chamamos de efeito Doppler. Muito bem. Então, já nós temos, né, agora a situação completa, né? Nós temos situação, né? Já estudamos na aula passada em que a fonte se movia e o observador fixo. Agora nós temos fonte fixo e os observadores, dois tipos de observador. Um observador se afastando das cristas e outro observador se aproximando às cristas, né? Ou indo ao encontro das cristas. Novamente, esse lambda aqui, né? Vamos completar aqui. Essa lambda que está aqui deve ser o comprimento da onda que chega ao receptor AB aqui, né? Já seria o que chega ao receptor B. Tá? O comprimento que chega. Nesse caso, lambda, né? Claro. Então, como igual em ambos lados, então lambda também. Tá certo? Mas em outra situação, quando lambda sejam diferentes, né? Pode acontecer isso quando a fonte começa a se mover. Então, esse lambda que aparece aqui seria lambda que está chegando ao receptor B, tá? E esse lambda que está aqui seria o lambda que está recebendo o receptor A, tá? Então, cada um vai ter seu lambda, né? Claro, isso quando estaria em movimento, né? Que vamos ver daqui a pouco, tá? Vamos já misturar, né? Vamos colocar movimento a todos, a fonte e ao observador também, ok? Então, isso.
Ok, então agora vamos fazer um resumo, né, dos resultados que a gente, né, determinou até o momento. Então, vamos começar do último, né, que é o que a gente lembra rapidamente, né? Então, no último nós tínhamos então a fonte parado, nós tínhamos dois observadores ou dois receptores, né, A e B. Tanto A e tanto B estavam se movendo para a esquerda, nesse caso, né? Muito bem. Aqui eu esqueci desenhar as cristas, né? A posição das cristas. Então, a gente poderia desenhar a posição das cristas aqui. Então, vamos dizer que essa seria a posição das cristas. Tá certo, né? E certamente as cristas estão se movendo nessa parte, nessa região, para a esquerda, né? Com velocidade v da onda, né? E no lado direito, também podemos desenhar as cristas, tá? Está aqui as cristas, tá? Então, a separação das cristas, né, é lambda, claro. Nessa direção também é lambda. Então, podemos até colocar isso aí. É lambda, né? A separação, lambda aqui. E lambda desse lado também, sem nenhum problema. Por quê? Porque a fonte está em repouso, né? Quando a fonte está em repouso, lambda em qualquer direção será o mesmo. E nessa parte, claro, a velocidade sim será diferente. Nesse caso, as cristas estão se movendo, se afastando da fonte, né? Sempre. Então, se movendo para a direita. Muito bem, agora sim. Então, nós encontramos essa frequência que seria medida pelo receptor A. Tá certo, né? Então, nesse caso, nós observamos que o receptor está se movendo na mesma direção que a crista. Na mesma direção da crista. Ok? Ou na mesma direção que se move a crista, né? Ou que a crista. Né? Na mesma direção que a crista. Muito bem. E nesse lado, né? Vamos finalizar melhor isso aqui. Agora, desse lado, nós temos a frequência, que é diferente, né? Aqui é menos, né? Aqui é mais, né? No numerador. É bem parecido as fórmulas, né? Somente muda aqui menos e aqui mais. Então, nesse caso, seria, né, quando o receptor está se movendo na direção contrária, né? Está se movendo na direção contrária ao Cristo. Às cristas, melhor, né? A direção contrária às cristas. Ok? Então, nós temos esses dois casos. Né? Então, é bom você, né, lembrar, né, em que situação se aplica essa fórmula e em que situação se aplica essa fórmula. Tá? Então, anotem essa observação que eu escrevi. Né? Então, toda vez que o receptor está se movendo na mesma direção que a crista, aplica isso. Se está se movendo o receptor em contra das cristas, ao encontro das cristas, então você usa essa daqui. Muito bem. Então, esse seria para o caso que nós estamos estudando hoje. E na aula passada, né? Esse seria da aula passada. Né? Aula passada, nós estudamos o caso em que a fonte se movia e os receptores eram fixos. Tá certo? Então, quando a fonte se move, então eu vou desenhar também as cristas aqui, apresentar dessa forma. Tá certo? As cristas seriam isso. Tá? Então, nós falamos que nessa direção tem um comprimento de onda, que nós representamos como lambda V. Porém, na outra direção, o comprimento de onda era maior, tá? Atrás da fonte,
se cria um comprimento de onda maior, né? Mais afastado as cristas, tá certo? Então a gente chamou de lambda A. Justamente, nós determinamos lambda A e nos encontramos o seguinte resultado, né? Aqui podemos colocar então maiúscula, né? Lambda A maiúscula. Aqui lambda V maiúscula, melhor. Tá? Então, nos encontramos o seguinte resultado. Lambda A era a velocidade da onda mais a velocidade do fonte dividido pela frequência, né? Pela frequência da fonte. Quer dizer, com que frequência está girando cristas, né? A frequência da fonte, F da fonte. Tá? Muito bem. E para V, lambda V, o comprimento de onda, né, na frente da fonte, tá certo? Seria simplesmente com menos. Também bem parecido a forma, né? Com menos. Ok? Então isso, né? Dá para ver que justamente o comprimento de onda nessa região vai ser menor, devido a esse menos. E nessa região vai ser mais, né? Claro, né? Mais longo. Tá? Mais separado, né? As cristas nessa região. Então, agora o período, nesse caso, nós podemos calcular da seguinte forma. A gente diz, olha, né, o período seria quanto tempo demora para chegar uma crista, né? Quando, claro, em tempo zero, passa a primeira crista. Vamos dizer aqui a crista 1, né? Está passando aí. E aqui a crista 2 e a crista 3, né? Por exemplo. Então, se no tempo zero está passando a crista 1, quanto tempo depois vai passar a crista 2? Né? Então a gente chama isso de TA, que seria o período, né? Você vai repetir, esse que toda vez, esse tempo que passar, vai passar uma crista sobre esse receptor. Tá certo? Então quanto tempo seria? Seria o tempo que ele gastaria chegar de aqui a esse ponto. E como essa separação é lambda, então seria o tempo que vai gastar para percorrer lambda. E novamente, usando nossa fórmula, que a crista realiza um movimento MRU, então, novamente, lembrando da nossa fórmula, que a velocidade é a distância percorrida pelo tempo. E nesse caso, o que nós queremos? O tempo, né? Então, o tempo passa a multiplicar a V e o V passa a dividir depois. Então, o tempo vai ser a distância que precisa percorrer, nesse caso, né? A crista 2 para alcançar, né, o receptor, quanto vai percorrer? Lambda A. Então, seria lambda A dividido pela velocidade da crista, né? Da velocidade do objeto, nesse caso, a crista. Que velocidade tem? Velocidade V, né? Nesse caso, a crista está se movendo assim, né? V, aqui, desse lado para a direita, né? Tá certo? Para aqui, mas à esquerda. Então, essa velocidade, então, V. Pronto. Então, esse seria nosso período. E como a gente já conhece lambda A, então substituímos aqui. A frequência vai ficar no denominador, vai multiplicar o V. Então, vai ficar assim, né? Porém, se a gente quiser, a frequência pode colocar fora, né? Então, colocamos assim. Muito bem. Tá certo? Esse seria para A. Então, e como ficaria a frequência? A frequência, como nós sabemos, do inverso do período 1 sobre TA. Então, seria inverso desse aqui. Vamos já melhor escrever a fórmula aqui, já resumir, né? Então, aqui ficou como? V né? Essa forma multiplicado por essa expressão aqui, né? Muito bem. Então, pronto. Então, aqui seria o recíproco disso. Então, o V aqui que está no denominador sobe. E esse aqui desce. E esse aqui está no denominador sobe. Então, vai ficar, na verdade, assim, né? Coloco parênteses ainda. F. Tá certo? Então, essa seria a frequência que recebe A.
Da mesma forma, nós podemos, já que nós conhecemos lambda V, aqui o período em B seria, né, a distância que vai percorrer aqui, que aqui estão mais colados, né, as cristas. Então, a distância, né, que separa será menor. Então, seria o tempo que ele vai gastar para chegar ao receptor V. Seria a distância, né, que precisa percorrer, que seria lambda V, dividido por quem? Pela velocidade V. Se a gente, então, novamente, substituindo essa fórmula aqui, nós vamos encontrar, né? A única diferença vai ser que, em vez de ser mais, aqui vai ser menos. Denominador B e 1 sobre F. E a frequência, tá certo? Será então o inverso disso. Então, B sobre. E denominador seria isso. Colocamos parênteses e esse aqui também sobe. Estamos invertindo, né? E pronto. Então, nós temos já. E aqui comentamos, né? Esse seria, né? Essa seria a frequência no receptor. Ou nesse caso, o receptor está atrás da fonte. Está atrás da fonte. Ok? Nesse caso, o receptor. E nesse caso, seria o receptor, se a frequência medida pelo receptor que está na sua frente. Na sua frente. Muito bem. Então, isso. Agora, o que vamos fazer é juntar, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? É dizer que a fonte faça movimento e também o receptor também esteja se movendo. Então, vamos ter que misturar aqui. Então, vamos lá, vamos determinar essa fórmula, tá? Então, para isso, acredito que algumas coisas aqui não serão mais necessárias. Então, eu vou pagar isso daqui. Vou pagar isso daqui, tá? Então, vamos subir isso aqui. Muito bem. Então, é isso, né? Vamos lá. Essas observações também apagamos. Tá. Então, vamos começar com o primeiro caso, né? Caso 1. Tá? Caso 1, por exemplo. Que situação? Vamos dizer que a fonte está aqui, tá certo? E está se movendo para a direita, tá? E vamos supor o seguinte, né? No primeiro caso, o receptor V, deve estar por aqui, receptor V. E também o receptor V está se movendo ao encontro, à fonte, né? Então, ao encontro. Então, seria a velocidade do receptor. Então, esse aqui seria, né, o receptor V. E aqui atrás temos o receptor A. E nesse caso, está se movendo para a direita, né? Perseguindo, tentando perseguir a fonte. Velocidade receptor. Muito bem. Então, como seria? Como nós encontramos o FA? Nosso objetivo é encontrar FA e o nosso FB. Como nós podemos responder nesse caso A? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar então com isso. E vamos ver em que caso se está encaixando. Tá. Então, fonte está se movendo para a direita. Muito bem. Como está se movendo para a direita, eu preciso reconhecer que aqui lambda, que vamos chamar lambda V, tá? Porque isso vai ser o lambda, V, lambda que recebe V, tá certo? Vai ser menor, né? Vai ser dado por essa fórmula.
Tá certo? Então vai ser dado V, velocidade da onda, velocidade da fonte, dividido pela frequência com que se gera as cristas. Muito bem. Tá? Primeira coisa, preciso determinar isso. Com que lambda está indo nessa direção as cristas. E detrás da fonte, aqui, com certeza as cristas são mais afastadas. Tá? Estou fazendo isso. Então, lambda A. E nós sabemos que seria isso. BF dividido pela frequência. Muito bem. Agora sim. Agora vamos determinar o FB. Então, uma vez que nós estamos já com as cristas estão se movendo, nesse caso, para a direita, né? Com B. Então, em que situação estamos agora? Já deixe de lado o movimento da fonte. Esqueça da fonte. Agora, veja que você tem cristas que tem uma frequência, um comprimento de onda dado por essa fórmula e se movendo ao encontro com o receptor. Em que caso estamos? Estamos nesse caso. Nesse caso, né? Olha, tem um lambda e as cristas estão as cristas estão indo ao encontro ao receptor. E o receptor, claro, também, né? Tá certo? Então, aplicamos essa fórmula. Então, que diz? Que seria a velocidade da onda mais a velocidade do receptor dividido pelo lambda. Mas o lambda que ele recebe, que lambda recebe nesse caso V? O lambda que recebe é esse lambda V, né? Então tem que ser lambda V. Tá certo? Então esse é o que muda. Nesse caso era lambda normal porque, né? O lambda da onda, né? Em qualquer direção, porque nesse caso a fonte estava em repouso, né? E em qualquer direção o lambda era o mesmo. Mas quando a fonte está em movimento, então você tem que ter muito cuidado. É se determinar primeiro o lambda nessa direção, a lambda, né, das cristas que estão indo para o receptor. Nesse caso, o lambda dessas cristas, como está na sua frente da fonte, será mais curtas. Então, será dado por essa fórmula. Estou usando isso, né? Esse caso, nessa situação. Pronto, então uma vez que eu tenho isso, depois disso fica simples, porque lambda V é dado por essa fórmula. Então, eu vou substituir aqui, numerador vai ir isso, e denominador, tá certo? Vai ir o lambda V, então vai primeiro isso, dividido pela frequência, né? Claro, mas aqui está dividindo, mas ele pode passar multiplicando no numerador, então aqui pode ir multiplicando, e coloco isso fora, então a fórmula seria isso. Então, olha, aqui eu tenho duas coisas combinadas, tá? A fonte em movimento para a direita e o receptor movendo para a esquerda ao encontro das cristas, tá certo? Ou ao encontro da fonte, né? Tá certo? Então, isso é importante, né? Então, aqui o receptor seria, né? Está na frente da fonte e se movendo na direção contrária à fonte, tá? Então podem anotar isso, né? Aqui, né? Seria isso, né? Frequência medida, né? Aqui para o receptor que está na frente, que está na frente da fonte e se movendo na direção contrária à fonte. Tá certo? Então, é isso. Muito bem. E para encontrar do outro lado? Tá, eu quero
encontrar a frequência aqui para no receptor que está atrás da fonte. Que está atrás da fonte. E nesse caso, o receptor está se movendo na mesma direção que a fonte. Está perseguindo a fonte. Porém, claro, as cristas, nessa parte, estão se movendo para a esquerda. Né? Seriam as cristas estão se movendo para a esquerda. Né? Então, em que caso estamos aqui? Estamos nesse caso, ou não? Acho que não, né? Continuamos nesse caso, na verdade. Né? Porque, olha, porque o receptor está indo ao encontro das cristas. O receptor se movendo na direção contrária às cristas. Aqui estamos, o receptor se movendo na direção contrária às cristas. As cristas se movem para a esquerda e o receptor se move para a direita. Então, contrária. Então, aqui também eu vou aplicar a mesma fórmula. Essa mesma fórmula. Então, seria a velocidade da onda, velocidade do receptor, dividido pelo lambda. Mas a lambda que chega a esse receptor. Que lambda chega a esse receptor? Já não será esse, senão esse lambda. Então, o que muda é esse lambda. Substituindo novamente. Então, aqui vai ficar no numerador V mais VR. E denominador vai ficar isso. Então, dividido por isso, B mais BF. E como esse F está no denominador, vai passar a multiplicar novamente aqui. E pronto. Eu já tenho minha fórmula. Tá? Então, isso. Olha, então, essa seria a frequência para o receptor A, que está atrás da fonte. Esse para quem está na frente. Tá? Para trás. Professor? Oi, sim. Não seria FA lá? Já ia Opa, falar sim, isso. sim. Eu me confundi, né? Isso, exatamente. FA é medido pelo receptor A. FA. Uhum. Muito bem, né? Eu me enganei, eu copiei essa fórmula, né? Mas nesse caso o nosso receptor é A. Claro, o receptor A, mas fazendo o mesmo papel que está fazendo o B nesse caso, né? Muito bem. Tudo bem, então é isso. Você tem que prestar atenção nesse detalhe, né? Ver em que caso, a que caso se encaixa, tá bom? Então, no caso 1, tá? Nós temos, então, essa situação em que os receptores, pelo menos nesse caso, os receptores estão se aproximando ou tentando se aproximar à fonte. Está tentando, nesse caso. Olha, tanto A e tanto B, nesse caso, estão tentando, né, chegar à posição da fonte. Tá? Ok? Muito bem. Então, esse seria o caso 1. E o caso 2? O caso 2 seria o seguinte. Tá? O caso 2 seria... Eu vou apagar isso aqui porque não temos espaço, né? Então, o caso 2 seria o fonte. Tá aqui a fonte. E se movendo também para a direita. Tá? Movendo para a direita. E temos dois receptores. Aqui seria B, né? Novamente. E aqui seria A. Só que a diferença do caso A, nesse caso, esses receptores vão tentar ir se afastando da fonte. Então, ele vai se mover para a direita e esse aqui vai tentar se mover para a esquerda. Tá? Então, essa é a diferença entre os casos. O restante é o mesmo, né? Ok? Então, aqui os receptores, ele que está atrás, se move, né, para a esquerda para tentar se afastar da fonte. E o que está na frente também se move para a direita para tentar se afastar, né, um pouco da fonte. Tá? Muito bem. Então, isso. Aqui era tudo o contrário, né? Muito bem. Então, mesma história.
aqui nessa direção, as cristas vão ficar mais grudadas, mais perto um da outra. Então, lambda V vai ser a mesma coisa. Tá certo? E desse lado vão estar um pouco mais afastadas. Você já sabe por quê. Eu expliquei na aula passada isso. Então, lambda A vai ser V mais VF sobre F. Tá certo? Muito bem. E para encontrar as frequências, então a frequência em A, agora só preciso saber em qual desses se encaixa, né? Aqui. Em qual? Em qual se encaixa? Vamos ver. Então, vamos primeiro então indicar o sentido do movimento das cristas, porque isso é importante. Então, a crista se move assim. E nessa parte as cristas se movem assim. Então, olha, aqui, no receptor a crista está perseguindo ao receptor. Então, estamos nessa situação aqui. Tá certo? Estamos aqui, que a crista está perseguindo o receptor. Então, precisamos usar essa fórmula. Então, FA seria V menos BR dividido pelo lambda. Mas que lambda? Lambda que recebe A. E que lambda recebe A? Lambda A, nesse caso, né? Então, muito cuidado aí. Então, substituindo novamente o lambda A que nós temos aqui. Seria, então, B menos BR. Lambda A, então, seria B mais BF. Dividido pelo F, mas esse F passa a multiplicar aqui, né? Vocês podem fazer esse cálculo, né? Fazer com paciência, tá? Como forma de prática. Não está difícil. É só substituir isso aqui. Então, já nós temos. Então, essa seria a frequência medida por esse receptor. E a frequência é recebida pelo receptor B. Bem simples também, né? Opa, aqui era lambda A. Tá certo? Então, FB será. Mesma situação. Aqui as cristas também estão se aproximando, ou estão perseguindo ao receptor A, B, nesse caso, né? Estamos nessa mesma situação. Aqui está perseguindo, né, ao receptor. Essas cristas, né, estão querendo alcançar, né? Então, estamos na mesma situação. Então, também uso a mesma fórmula. Então, seria V menos BR. Porém, o lambda, né? Aqui, lambda seria o lambda que ele recebe. Quem? Lambda V. Então, se a gente substituir, vamos ter essa fórmula. V vai ficar já bem grudados aqui, né? A fórmula VR. Então, lambda V é esse. Então, vai ficar no denominador também menos BF. Fechamos parênteses. Multiplicado pelo F, que esse aqui vai passar multiplicando no numerador. Muito bem. Então, terminamos. Então, nós temos essa fórmula e nós temos essa segunda fórmula, tá? Para o receptor que está atrás da fonte, atrás, né? E esse aqui para o receptor que está na frente da fonte, tá? Na frente da fonte. Muito bem. É isso, pessoal, né? Aqui mesma coisa. No caso A, esse seria atrás. E nesse caso, esse que está na frente. Então, você vê, dependendo do exercício, você tem que ver em que situação se encaixa. Ok? Talvez em algum exercício você vai ter que aplicar primeiro isso e depois o outro, né? Acontece às vezes isso, tá? Então, é isso, né? Lembrando que a única diferença entre caso 1 e caso 2 não é o movimento da fonte, sino o movimento dos receptores, que nesse caso, no caso A, os receptores estão tentando se aproximar à fonte. E no caso B, os receptores estão tentando se afastar da fonte. Tá? E em ambos casos temos, claro, o receptor de trás da fonte e da frente do fonte. Atrás da fonte e na frente do fonte. Então, e para cada caso nós temos uma fórmula bem parecida. A única coisa que muda são os sinais, né? Então, cuidado com isso, né? Então, façam uma tabela, né, disso. Organizem melhor. Muito bem, pessoal. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos
ver se a gente pode aplicar no nosso resultado do efeito Doppler, né, em algum caso em particular, né, para resolver um problema. Então, vamos supor que temos o seguinte caso. Vamos, né, supor que nós temos uma grande onda que se formou, um tsunami, né, no mar, né? Tá aqui justamente a onda, né, gigante. E temos uma pessoa, né, que está aqui na praia e está tentando medir com que velocidade essa onda está viajando, né? Então, esse aqui seria a velocidade da onda, né? Então, vamos representar isso daqui com a letra U, para não confundir com B, que vamos usar de outra forma, tá? Então essa seria a velocidade dessa onda e nós queremos determinar U, tá? É isso, nosso objetivo é isso, né? Para saber, né, se está viajando rapidamente ou está indo lentamente, né? Muito bem. Então, para isso, né, essa pessoa que está na praia, né, liga o sirene de alguma ambulância, né, que deve estar por aqui, né? Então, na verdade, vai se produzir uma onda sonora, né? Tá certo? Então, aqui a fonte seria a sirene, né? Fonte. Então, ele vai produzir onda sonora, né, cristas, que vão viajar em todas as direções, né? E com certeza também vai viajar na direção da onda que está se aproximando, né, a essa pessoa, né? Então, vamos supor que a frequência dessa onda sonora seria, tá, 4.000 Hz. 4.000 Hz. Tá? Então, o que vai acontecer é que essa onda sonora viaja, né? Chega até essa onda, né, grande né, do mar, e é com certeza refletido, né? Chega aqui e é refletido e volta, né? Então eu vou colocar de outra cor essa onda que está voltando, vamos dizer de amarelo, já, né? Então volta, tá certo? Eu não sei se vai ter o mesmo comprimento de onda, mas volta. Então a pessoa vai ouvir aqui, chega aqui, né? Acho que eu poderia colocar, na verdade, esse que volta em cima, né? Para diferenciar. Então, vamos dizer que reflete e não sei, vamos ter que determinar esse lambda, né? E está aqui voltando e a pessoa conseguiu ouvir. E essa pessoa consegue ouvir e medir que essa frequência que volta, que eu vou chamar de F', já não é 4.000. Vamos ver aqui, seria 4.080 Hz. Tá certo? Então, é diferente. Mudou. Esse aqui seria a frequência ouvido, né, do eco, né, na verdade, dessa onda sonora que foi, né? Foi a onda sonora. O que volta é o eco, né? Então, essa seria a frequência do eco. Tá certo, né? Do eco. Muito bem. Então, com essas informações e sabendo que a onda sonora, né, que seria a velocidade, né, da onda sonora, aqui vamos colocar velocidade da onda sonora, né, que seria nesse caso 343 metros por segundo, né? Com essas três informações, determine U. Tá? Esse daqui. Muito bem. Então, aqui entra o efeito Doppler, né? Como? Então, vamos analisar. Então, vamos analisar em duas partes. Parte 1. Parte 1 é a ida da onda, né?
ida da onda. Ida da onda sonora, na verdade, né? Ida da onda sonora. Tá? Então, essa ida, essa seria esse roxo, né? Essa onda roxa. Então, nessa primeira parte. Então, vamos aplicar o efeito Doppler, né? Porque, nesse caso, a fonte aqui está em repouso. Então, nessa primeira parte, fonte em repouso, né? A fonte está aqui, não tem movimento, em repouso, está com a pessoa. E quem? E o receptor em movimento. Tá certo, né? Agora, basta, então, aplicar, determinar, então, a frequência com que vai receber essa onda, né? Com que frequência essa onda do mar, né? Vamos chamar essa melhor de onda do mar, né? Onda do mar. Então, essa onda do mar receberia as cristas, né, da onda sonora com que frequência? Isso que queremos determinar. Então, vamos chamar esse de frequência B. Vamos chamar esse daqui de objeto, né, do mar, dB. Tá? Então, nesse caso, tá? Então, a onda do mar está indo ao encontro das cristas, né? Porque as cristas, nesse caso, estão se movendo para a direita e a onda do mar está se movendo para a esquerda. Então, está indo ao encontro. Então, agora vamos à nossa fórmula que nós descobrimos e qual dessas nós aplicamos, né? Então, aqui nós temos e nós sabemos que seria, né, fonte em repouso. Olha, era esse daqui, fonte em repouso. E quando estava ao encontro, seria esse, né? Olha, aqui as cristas indo para a direita e o receptor indo para a esquerda, né? O receptor seria como se fosse a onda do mar, né? Então, aplicamos isso daqui. Então, seria a soma da velocidade dividido pelo lambda, né? Então, nós temos a soma de velocidade, a velocidade da onda, mais a velocidade do receptor. Nesse caso, o receptor seria U, né? A onda mesmo, né? Esse seria o receptor V. Receptor, tá? Então, acho que seria melhor assim, né? Nessa primeira parte seria receptor, B. Então, e dividido pelo lambda. Ok? Lambda. Que lambda? E como calculo lambda nesse caso, né? Olha, o lambda seria, você sabe, como a fonte está em repouso, né? Então, você sabe que a velocidade da onda seria lambda vezes a frequência. Então, lambda seria a velocidade dividido pela frequência. Então, se a gente até substituir aqui, o que vai dar o seguinte, B mais U dividido lambda, lambda é V, então, e essa frequência que está dividindo passa a multiplicar aqui. Então, nós temos isso. Então, essa é a fórmula. Essa é a fórmula. E o que nós queremos está aqui. O restante a gente conhece, né? Não conhecemos ainda isso também, né? Não conhecemos, desconhecido, e não conhecemos isso. O restante conhecemos, né? A velocidade da onda, tá? Da onda sonora, tá? Aqui também a velocidade da onda sonora e a frequência, né? Esse 4.000 Hz conhecemos, mas não conhecemos isso. Então, o problema não está resolvido, né? Porque não conhecemos duas coisas. O que nós queremos é isso. Então, precisamos calcular isso. Porém, agora vem a parte 2. Parte 2. Então, esse seria a volta da onda. Esse seria já o eco, né? Volta da onda sonora. Da onda sonora. Muito bem. Então, nesse caso, quem seria a fonte? Né? Tá vendo aqui? O eco seria esse seria a parte 2, esse é amarelo, né? Esse seria a onda
sonora na segunda parte. Então, quem que está produzindo essa onda? É porque quando incide essas cristas que estão aqui, né, as cristas roxas, quando incide, elas vão bater na água, né, na onda do mar. Essa aqui vai bater. Então, ele vai... E quando bate, novamente vai produzir outra, né? Outra onda sonora, vai ser, né? Tá certo? Vai se produzir outra onda sonora. Vai se refletir essa onda. Então, nesse caso, quem que está produzindo essas cristas seria já a onda do mar. Então, nesse caso, seria a fonte, seria já quem? A onda do mar. Tá certo? Onda do mar. E nesse caso está em movimento. Né? Em movimento. E é diferente, né? Muito bem. Em movimento. Que mais? E o receptor, quem seria? Receptor, nesse caso, já seria a pessoa, né? Que vai ouvir. Ou algum aparelho que a pessoa está usando, né? Receptor, nesse caso, estaria em repouso. Tudo o contrário. Receptor em repouso. Tá? Então, essas ondas refletidas são produzidas já pela onda do mar. Agora, o que a gente está saber é com que frequência ela vai produzir essas ondas, né? Essa onda refletida, com que frequência? Aí você diz, mas toda vez que essa onda, toda vez que a onda né, que está chegando, a essa onda do mar, né? Toda vez que a onda sonora está chegando, ele imediatamente, nesse mesmo instante, reflete essa onda, né? Tá certo? Então, significa que a onda do mar vai produzir ondas de volta com a mesma frequência com que ele recebe. Então, a fonte da onda, né, a fonte em movimento, a fonte, né, a onda do mar, vai produzir o eco com que frequência? Com essa frequência, com a frequência com que ele recebe as ondas. Tá? As ondas sonoras. Com essa mesma frequência ele devolve, né? Devolve a onda sonora. Então é isso. Nesse caso, tá? A frequência da fonte seria isso. Tá? Então, aqui a frequência seria isso. E agora, a frequência com que vai receber a pessoa por aqui, né, o receptor, seria F'. Então, vamos lá. E voltamos novamente, né, a ver em que caso se encaixa. Nesse caso, a fonte está se movendo, né, e o receptor está em repouso, porém, o receptor está na frente da onda. É dizer que a onda está... acho que aqui estou me atrapalhando já. A fonte, né? Que nesse caso agora é nossa fonte. Esse aqui, a fonte. Nesse caso, a fonte está indo, está se movendo na direção do receptor. Né? Aqui já precisamos mudar, né? Aqui está o receptor, outro, né? Vamos receptor aqui. Então o receptor está parado, né? E a fonte que está se movendo, né? Aí a fonte está indo ao encontro do receptor. Então vamos lá, vamos analisar para ver que forma nós aplicamos. Então seria esse caso, né? Olha, seria esse, né? O receptor seria esse B, né? Porque a fonte seria como a onda, está indo, a onda do mar, né? Está indo ao encontro do receptor. Então, nesse caso, lambda V, primeiro vamos calcular lambda V, seria a resta, né? Então, vamos ver lambda V. Vamos calcular, então, nesse caso, a lambda V seria a velocidade da onda. Então, a velocidade, a onda, aqui, essa onda que está aqui, essas cristas, se movem com a mesma velocidade
que quando estavam indo. Na volta, a mesma velocidade. A velocidade do som é o mesmo. Então, vamos imaginar que o ar está parado, né? Então, é mesmo. Então, menos a velocidade da fonte. E quem seria a velocidade da fonte nossa, nesse caso? Seria U. Tá certo? Então, seria U. U. E menos era a frequência, né? A frequência, vamos ver. Não era lambda, eu acho, né? Não era a frequência. Então, F, né? Então, frequência. Então, seria a frequência com que se está emitindo essa onda sonora de volta, né? Então, seria FV, que é com essa frequência que está se produzindo a onda sonora. Frequência V. Muito bem. Então, já nós temos, né, a nosso lambda V. Tá, obviamente, então, como você viu, que esse lambda vai ser menor que o lambda de ida. Na lambda de ida, né, que nós chamamos simplesmente lambda, que era, né, isso. Mas na volta vai ser mais, como tem esse menos, então vai acontecer que essas cristas, na verdade, vão estar mais grudadas, mais perto um do outro. Grudada, acho que não seria a palavra certa, né? Não estão grudadas, na verdade, mas mais próxima, né? Então, assim. Muito bem, então seria isso. Muito bem. A partir de aqui nós podemos já encontrar relação, né, com F'. Então o F', a frequência, nesse caso, era quanto? Vamos ver. A frequência, né? Na verdade podemos já usar diretamente a frequência, não precisamos usar essa lambda V. A frequência era essa daqui. Então substituímos lá. Então seria V dividido por V menos BF multiplicado pela frequência, né, da fonte. E qual a frequência da fonte? Essa daqui. Tá? Frequência com que se produz, né? Então, é isso daí. Muito bem. Então, agora sim, nós temos duas equações. Temos essa primeira equação e nós temos essa segunda equação. Tá? Eu acho que esse aqui nem vou usar, na verdade, né? Só era para comentar que o lambda, né, vai ser pequeno aqui. Muito bem, então eu vou juntar esses dois resultados, né? Então, olha, eu vou já fazer por aqui. Então, vamos lá. F' vai ser igual a velocidade. Aqui eu esqueci, né? Velocidade da fonte, nesse caso, fonte é a onda do mar, então U, né? Então, olha, seria B menos, né, a menos U. E a frequência B, recebido pela onda do mar, está aqui. Então, seria B mais U, dividido pela frequência, pelo V, e multiplicado pelo F, tá? A única coisa que eu fiz é substituir isso daqui pela sua expressão, essa daqui. E tudo isso é justamente o FB. Aqui nós simplificamos o V, então aqui fica F' igual B mais U dividido B menos U multiplicado pelo F. Muito bem. Apago tudo isso. Tá? Acho que não vamos precisar mais. E a gente se pergunta, será que dá para resolver problemas? Sim, porque você conhece F', conhece o F, conhece a velocidade, né, da onda sonora, e aqui ficou simplesmente a variável U, que seria a velocidade da onda do mar, que justamente nós queremos.
mas não está isolado, né? Então isolamos, multiplicamos isso aqui. Então seria F' V, né? Multiplicando tudo isso com esse, né? Então F' vai multiplicar a V e vai multiplicar a U. E do outro lado, mesma coisa, esse F vai multiplicar todo, né? Então seria FV mais, eu vou colocar aqui embaixo, FU. Muito bem. Então eu vou juntar os que, né, o que tem U, apago esse aqui. Então aqui vai ficar F' V. E esse aqui passa, vamos passar desse lado, então vai ficar FV. E do outro lado juntamos os que tem U. Então vai ficar, já tem aqui FU. Esse passa outro lado, então tem F' vezes U. Colocamos em evidência U. Então vai ficar F mais F'. Dividido, e do outro lado seria tudo isso, né? E aqui eu acho que dá também para colocar em evidência, né? Então aqui seria V, F' menos F. Muito bem. E agora sim, finalmente, nós temos o, né? Então, esse passa a dividir outro lado, então eu teria, olha, F' menos F. Eu vou deixar esse V, vou escrever aqui, aqui desse lado, tá? Então, vai aqui. E esse dividindo, né? Se passa a dividir aqui, então vai ficar essa soma. F mais F'. Muito bem. Eu posso separar isso para que simplifiquem as unidades, né? E esse V multiplico por fora. Então é isso. Essa seria então a velocidade. Então bastaria simplesmente substituir. Ok? Então olha, aqui temos uma aplicação do efeito Doppler, né? Nos permite determinar a velocidade da onda do mar, né? Que poderia estar muito afastado da gente, né? E poder predizer em quanto tempo, né? Vai chegar, né? Ou se está muito veloz ou está vindo lentamente. Então é isso, né? Lembrem que tem duas partes. Parte 1, a ida. Na parte da ida, a fonte seria a fonte sonora aqui, né? Quem produz o som, né? Nesse caso, né? Fixo. Né? E o receptor seria a onda do mar. Mas na volta, essa onda do mar se transforma em a fonte. E o receptor seria o aparelho que ele usa para receber essa onda, né? O eco dessa onda sonora. Muito bem. É isso, pessoal.